dia, 7 horas e 35 minutos, manhã de sexta-feira. Hoje é o dia 3 de julho de 2026. Nós estamos começando o Manhã de Notícias. A partir de agora, as notícias de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo. Tudo que acontecer em qualquer lugar do planeta nesta manhã, você vai ver e ouvir aqui em primeira mão. Vamos aos destaques do programa de hoje. Eu começo com Charles Fernandes. Banheiro público de terminal de ônibus da Zona Leste é o principal alvo de vândalos, que ainda ameaçam funcionários públicos. Agora o destaque da Sara Alencar. Gestão municipal intensifica as ações da Operação Centro Mais Seguro, promovendo uma força-tarefa no entorno da região. O destaque da Andréa Vieira. Os eventos festivos movimentam o fim de semana na capital do Amazonas. Entre eles, a Festa da Vitória do Boi Caprichoso, os Arraiais Julinos e o Jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Os detalhes na agenda cultural daqui a pouquinho. E lá do portal Fatos Marcantes, fala o repórter Fábio Melo. O governador se manifesta sobre o adiamento para agosto da votação de um projeto na Assembleia que autoriza o uso de recursos de um fundo estadual para o pagamento de despesas correntes, entre elas, o pagamento dos salários dos médicos. Sou eu, minha gente, aqui estou para comandar mais uma vez o Manhã de Notícias, nesta manhã de sexta-feira, com muito sol em Manaus, dia 3 de julho de 2026. Daqui a pouco, entre os destaques do programa de hoje, a primeira pesquisa DMP para o governo, Senado e Presidência da República. Uma coleta feita nos dias 1 e 2 e 2 de julho, com 19 municípios. Uma pesquisa abrangente que percorreu os principais municípios do Amazonas. Daqui a pouco você vai ter os números desta pesquisa. Agora são 7 horas e 38 minutos. Vou bater um papo daqui a pouco também com o Newton Corrêa, lá no BNC. Ele vai trazer, além da pesquisa, vamos trazer informações sobre os bastidores da política, os nossos repórteres buscando as informações da cidade e aqui na retaguarda, eu acompanhando o que está rolando no Brasil e no mundo nesta manhã calorenta de sexta-feira. Vamos chamar logo o Charles Fernandes, que vem trazendo as suas primeiras informações de hoje. Tudo bem, Charles? Bom dia. Olá, Ronaldo Tiradentes. Bom dia para você, muito bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de muito sol, ensolarada aqui na cidade de Manaus. A polícia prendeu um pastor identificado como Valfran Moraes da Luz, de 53 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos. Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 27 de maio deste ano, na casa da vítima, no conjunto Vera Alves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital. Ainda de acordo com as investigações, o pastor teria ido até a casa da vítima, junto com a esposa, alegando que haviam feito uma macumba para a família dessa criança e que essa família precisava receber orações. Enquanto a mãe e a esposa dele oravam de olhos fechados, o pastor foi até o quarto dessa criança e praticou o abuso sexual. Ele teria ainda ameaçado a vítima caso ela contasse esse abuso aos pais. Desde então, a menina passou a apresentar comportamentos estranhos e isso gerou a desconfiança dessa família, momento que essa menina resolveu contar toda a verdade. E aí o caso foi denunciado à polícia, a polícia fez diligências e efetuou a prisão desse pastor que baixou ontem mesmo para a penitenciária, já está à disposição do Poder Judiciário. Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Ronaldo, foi acionado na noite desta quinta-feira para atender uma ocorrência de incêndio dentro de um apartamento do condomínio Solar dos Franceses, situado no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Quem nos acompanha pela TV, pela internet, está vendo as imagens do atendimento feito pelo Corpo de Bombeiros no local. Não houve vítimas fatais humanas, mas um cão foi encontrado sem vida no apartamento onde o incêndio teve início. Os militares ainda tentaram reanimar o animal, que infelizmente veio a óbito.
após apenas um apartamento foi atingido, né, de acordo com informações repassadas pelos militares dos bombeiros. As guarnições realizaram combate utilizando a rede de hidrantes do próprio condomínio, sendo necessário cerca de 200 litros de água para o controle e extinção do fogo. O acesso ao condomínio ocorreu através de escadas da própria edificação. Além do cachorro sem vida, os militares também resgataram, com vida, 2 gatos e uma moradora que estava em apartamentos no mesmo andar. Então, o Corpo de Bombeiros repassando aí o balanço desse atendimento, desse incêndio que ocorreu ontem à noite e acabou repercutindo muito nas redes sociais. Infelizmente, com a morte desse animal, não foi possível salvá-lo. Ronaldo, mais um dia ensolarado, como nós falamos aqui na abertura do programa, na capital amazonense. Temperatura na capital hoje é de 26 graus com céu limpo. Volto com você. Obrigado, Charles Fernandes. São 7h41. Vamos avançando nessa manhã de sexta-feira, ensolarada em Manaus. É o calor do verão, é o verão amazônico que chegou e chegou com força. Vou dar um pulo lá no BNC para conversar com o Newton Correia. Oi, Newton, tudo bem, querido? Bom dia. Alô, Newton, cadê você? Oi, Ronaldo. Bom dia. Acorda, Newton. Oi, Ronaldo. Eu tô numa ligação. Você nem imagina o agito que tá aqui já nos bastidores do que a gente vai falar agora. Todo mundo querendo saber. O pessoal já quer saber sobre a pesquisa? Exatamente. Então vamos matar a curiosidade desse povo aí que nos acompanha, que quer saber os números da primeira pesquisa DMP. Vamos lá, Newton. Pedir aqui para o pessoal, a nossa audiência, não ligar nesse momento que a gente está no ar. Estou usando o telefone. O meu telefone também funciona como retorno, é a nossa redundância. Então vamos lá, pesquisa DMP, a volta triunfal da DMP ao cenário de estudo eleitoral, foi às ruas nesse começo de julho e fez entrevistas para cenário de disputa ao governo do Estado, disputa à presidência da República e ao Senado da República. E essa pesquisa, ela fez um retrato da corrida ao governo do Estado do Amazonas. Ao governo do Estado do Amazonas, primeiro turno, cenário estimulado. Omar Aziz lidera a corrida eleitoral com 33,9% dos votos, ou seja, quase 34%. E aí, Ronaldo, vem a grande disputa pela segunda vaga. Quem vai para o segundo turno nesse momento, conforme o estudo da DMP. E esse resultado diz que essa disputa está muito embolada. Estão disputando a vaga os seguintes candidatos, Ronaldo: Davi Almeida, Roberto Cidade e Maria do Carmo. O cenário traz, na segunda posição, com 19,8% das intenções de votos, o ex-prefeito Davi Almeida, do Avante, que tem 19,8%. Roberto Cidade, governador do estado, que ainda não lançou sua candidatura, ele tem 19,2% das intenções de votos. Maria do Carmo, que esteve, inclusive, liderando em algum momento a corrida eleitoral, hoje é a quarta colocada. Ela tem 18,3% das intenções de votos. Gilberto Vasconcelos vem lá abaixo, candidato do PSOL com 1,2% das intenções de votos. E da rede, o Jael Munduruku tem 1,1% das intenções de votos. Brancos nulos somam 3,8%. Não sabe, não responderam, são 2,9% dos entrevistados. E Omar Aziz, qual é o número do Omar Aziz? 33,9%. Portanto, Omar abre uma folga muito grande nessa corrida. Ele está isolado porque a liderança dele já supera os 2 dígitos em relação a esse segundo pelotão. Ele tem quase 13% das intenções de votos e esse empate técnico e emocionante entre Davi, Roberto e Maria do Carmo
é uma disputa que distancia ele muito dentro da margem de erro, porque é uma diferença de apenas 1,5 ponto percentual. Então, essa disputa, nesse momento, muito acirrada, a tensão total entre os três pré-candidatos, Davi, Roberto e Maria do Carmo. Que Maria do Carmo, nesse momento, pode ter, Ronaldo, esse comportamento do eleitor, dela cair ali das posições da frente para o quarto colocado, em função muito do que acontece no partido dela, a crise no PL e os escândalos que envolvem Flávio Bolsonaro. Então, Maria do Carmo, a pesquisa não faz estudo sobre isso, mas esse resultado está no contexto dos escândalos que envolvem o PL e o Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PL. Ô Newton, essa pesquisa traz números parecidos com as outras pesquisas que foram divulgadas recentemente. Ali, assim, em números gerais, o Omar está aí na faixa de 30, 31, nas pesquisas anteriores que nós vimos aí. Já teve pesquisa que apontou ele com 33, essa também dá 33, e os demais candidatos ali em torno de 20 pontos percentuais. É difícil dizer aí quem é segundo, quem é terceiro e quem é quarto, porque estão muito embolados dentro de uma margem de erro, eles acabam ficando empatados, né? Se houver uma variação dentro da margem de erro, qualquer um desses três aí pode estar em segundo lugar, em terceiro ou em quarto. Mas a verdade é que eles estão embolados. Agora, o que justifica números ligeiramente mais generosos para o Omar Aziz? Essa pesquisa é a mais abrangente feita até agora. Nós sabemos do potencial de votos do Omar no interior do estado. O Omar tem mais votos no interior do que na capital. Ele é o candidato mais bem posicionado no interior. Tem o apoio de praticamente a totalidade dos prefeitos, salvo engano, aí no máximo dois não o apoiam. E como essa pesquisa foi feita em 19 municípios do interior, então ouviu mais esse eleitorado do interior. É uma pesquisa que tem a capital e mais 19 municípios. Portanto, isso justifica números ligeiramente maiores para o Omar Aziz, porque nós fomos lá no interior, exatamente onde encontra-se o eleitorado. Evidentemente que dividindo isso proporcionalmente dentro de critérios estatísticos. A pesquisa, então, confirma números anteriores, mostrando essa disputa fratricida que vai acontecer daqui para frente pelo segundo lugar. Eu acho que, por exemplo, o Roberto Cidade, que até agora não se declarou candidato, ao se posicionar, ao lançar, não sei se vai lançar a candidatura dele, fala-se que será amanhã, se for lançar a candidatura, evidentemente, a partir do momento que ele se posiciona como candidato, a tendência dele é crescer. Os demais, o Omar Aziz já está mais de um ano dizendo que é candidato, Maria do Carmo também está dizendo que é candidato, e o Davi, desde o dia em que se desincompatibilizou, lá no comecinho de abril, ele vem viajando no interior, dizendo que é candidato, e enfim. O único que não falou até agora foi o Roberto Cidade. A guerra vai ser duríssima pelo segundo lugar. Você fez uma consideração em relação à capital e interior, e no cruzamento de dados dessa pesquisa, a melhor posição de Omar Aziz é o interior. O interior é o território eleitoral que dá a maior vantagem de intenção de votos a Omar Aziz. Ele tem 42,8% dos votos. Davi registra 22%, Roberto aparece já em terceiro no interior com 17%, e Maria do Carmo tem dificuldade no interior, ela soma 13%. Mas a questão é capital, um território pulverizado. Na capital, o cenário é bem mais competitivo. O Omar lidera, ele tem quase 26%, 25,9%. Maria do Carmo já vem com 23%, Cidade 21% e Davi Almeida, a cidade que ele administrou, ele fica na quarta posição com 17,6% das intenções de voto. Nós temos simulações para o segundo turno. Segundo turno é uma simulação que mostra a disputa também acirrada, o melhor adversário de Omar Aziz, de acordo com a pesquisa DMP, é Davi Almeida. Roberto Cidade dá a maior folga para Omar Aziz e Maria do Carmo faz
um confronto equilibrado em relação aos 3 que disputam a segunda vaga. O Omar Aziz, quando disputa com Maria do Carmo, ele fica com 55,8% das intenções de votos. Maria do Carmo vai a 34,4%. Quando a Via Almeida, Omar fica com 55,5% das intenções de votos. Davi Almeida, 36,9%. E Roberto Cidade e Omar Aziz, a disputa dá Omar 58,3% e Roberto Cidade 33,3% das intenções de votos. Vamos lá, agora vamos falar do Senado? O Senado traz uma definição, nesse momento, de 2 vagas para Eduardo Braga, que lidera isolado. Ele tem a disputa, nessa disputa ele aparece com 31,9% das intenções de votos. O capitão Alberto Neto vem com 25,3% dos votos e o Wilson Lima está com 14,7% dos votos. E, somando os dois, o resultado é o seguinte, aí esse resultado dá o Eduardo Braga com 21,8% das intenções de votos, capitão Alberto Neto 17,3%, Wilson Lima 13,8% das intenções de votos. O senador Plínio Valério, nesse momento, aparece com dificuldade de reeleição, ele tem 13,4% das intenções de votos, Marcos Rota tem 8,1% das intenções, Marcelo 7,5%, Cris Melchior tem 3% e o Milton Xuxa, que aparece aqui nesse cenário, com 0,7% das intenções de votos. Agora é o seguinte, Ronaldo, a segunda vaga parece definida nesse momento, mas Alberto Neto vai sofrer ali investidas de Wilson e o Plínio Valério. Por quê? O Wilson Lima, de acordo com o cruzamento de dados dessa pesquisa, ele tem uma elasticidade que alcança o capitão Alberto Neto. O Plínio Valério também. O Plínio Valério é o preferido, por exemplo, se você for pegar aí o cruzamento de dados, primeira e segunda vaga, você vê que aquele que tem a melhor posição como candidato, como opção do eleitor para a segunda vaga, porque serão 2 vagas em disputa, ele é o que melhor aparece. Ele tem 15,8% das intenções de votos e o Wilson Lima tem 12,9% das intenções de votos como segunda opção do eleitor. O Alberto Neto é 9,9% das intenções de segundo voto do eleitor. Então, por isso, eu diria, nesse momento, essa segunda vaga ao Senado não está definida. Ok, Nilton, vamos dar agora as informações técnicas antes dos números para a corrida presidencial no Amazonas. Essa pesquisa está registrada no TSE, número BR-05620/2026. Ela foi feita entre os dias 1º e 2, ouvindo um universo de 1.060 eleitores em 19 municípios do interior e na capital. Vamos agora aos números para a presidência da República. Presidência da República, o PT e Lula já reconquistam nesse momento um território que PT e Lula perderam entre 2018, com a primeira eleição de Bolsonaro, e quando ele disputou a reeleição e perdeu no Amazonas, mas teve, embora tenha perdido por Lula, mas foi com uma diferença muito pequena. Mas nesse momento, Lula abre uma vantagem muito grande sobre Flávio Bolsonaro. Ele lidera a corrida eleitoral com 48,1% dos votos. Flávio Bolsonaro tem 35,4% das intenções. Do Missão, Renan tem 3,6% das intenções. Augusto Cury, 2,3%. Ronaldo Caiado, 1,8%. Joaquim Barbosa, 1,5%. 1,5%, portanto. Romeu Zema tem 1,3% das intenções de votos. Nulos e brancos são 1,8%. Não sabe, não respondeu. Somam 4,3% dos entrevistados. O detalhe nessa corrida presidencial, Ronaldo, é que o Lula tem uma vantagem
muito grande no interior do estado, é o território que dá a ele uma folga muito grande, porque ele alcança mais de 61%, ele tem quase 62% das intenções de voto. E aí você vai ver o peso do que vai ser as candidaturas presidenciais. No cruzamento de dados entre governo, disputa ao governo e a disputa à presidência da República, Lula transfere votos para o senador Omar Aziz, de uma forma muito grande. Então, é um grande transferidor de votos nesse momento para o candidato ao governo do estado, Omar Aziz. Vamos então agora avançar na nossa pauta. O que nós temos aí? Oi. Ronaldo, eu descolei uma curiosidade na corrida ao Senado. Interessante, porque que é? O nome que mais aparece vinculado à imagem na disputa ao Senado, seu candidato ao governo, para Omar Aziz, o eleitor de Omar Aziz vota mais no Wilson Lima, depois do Braga, nessa opção de segundo voto. E o eleitor do Roberto Cidade é Plínio Valério. Então, uma curiosidade, porque o candidato do Wilson ao governo é a Cidade. E o candidato de Omar Aziz é Eduardo Braga. Extrativistas do Amazonas e de Rondônia vão receber R$ 8.000 para preservar a floresta. É um trabalho do governo federal em Rondônia e no Amazonas, e a ideia é que quem preserve receba um pagamento pela preservação da floresta de R$ 8.000. E isso, evidentemente, alcança um número muito grande de extrativistas, porque o extrativista é aquele que a atividade comercial dele não implica em invadir, de destruir a floresta, que ele capta o que está de recurso natural. E esse é um número muito grande de pessoas para quem o governo vai distribuir essa verba. São mais de 1.000 pessoas, 1.100 extrativistas, e no Amazonas um número muito grande. O extrativista, ele não faz derrubada, ele vive dos recursos florestais. É uma atividade antiga, mas que agora o governo federal está valorizando essas pessoas. O governo do estado prevê o recuo da receita sobre PIS e COFINS na Zona Franca. Exatamente. O governo Roberto Cidade tem a consultoria do Serafim Corrêa, que é vice-governador, e o Serafim está convicto de que a Receita Federal cometeu equívoco, que vai recuar. E qual é a confiança do governo nesse recuo da Receita Federal, que tomou uma decisão que prejudica a Zona Franca de Manaus, quando elimina a alíquota zero para quem fornece produtos e insumos para a Zona Franca de Manaus, fora da Zona Franca de Manaus. Ou seja, encarece a produção industrial no Amazonas. E ele toma por base decisões já da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu. O Amazonas, a Zona Franca de Manaus, é um regime excepcional e, por isso, goza de incentivos fiscais, de todos os benefícios que foram garantidos na reforma tributária. Então, por isso, essa confiança de que é líquido e certo que o Amazonas não perde, se for a justiça, e que, por isso, o governo deve recuar. Indígena conquista doutorado com defesa de tese em aldeia na Amazônia. É um fato novo, é um fato interessante, porque é uma conquista de um doutorado que não ocorre no Amazonas, não ocorre na Amazônia. Esse doutorado foi conquistado na Universidade de Brasília, na UNB, que é uma conquista da Raquel Tupinambá, que tornou-se a primeira indígena Tupinambá do Baixo Tapajós a conquistar o doutorado em antropologia social pela UNB. A tese dela é muito interessante e é um assunto, na academia, ainda muito tímido, mas
que já é espetáculo no Festival Folclórico de Parintins, que é a discussão da ancestralidade, o futuro é ancestral. Essa tese da Raquel vai ajudar muito a compreensão dessa discussão, inclusive da forma exótica que a gente vê a ancestralidade, porque o conceito de ancestralidade no Davi Copenau, no Ayrton Krenak, não é de contemplação daquilo que aconteceu, mas de um modo de vida que precisa ser restituído. Mais alguma coisa, amigo? É isso, Ronaldo. Vamos aqui para acompanhar a repercussão dessa pesquisa eleitoral que a gente também vai publicar agora aqui no BNC Amazonas. Um abraço, meu amigo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda, Ronaldo. Bom fim de semana. São 8h01. Vamos fazer o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com outras informações. Até já. A notícia em primeira mão. Ronaldo Tiradentes. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na TV Tiradentes, você assiste o Manhã de Notícias, o programa mais completo do jornalismo amazonense. Newton Correia, os bastidores da política amazonense e os nossos repórteres com as informações da cidade. Manhã de Notícias, de segunda a sexta, às 7h30, aqui na TV Tiradentes. Manhã de Notícias. Completo. Manhã de Notícias. São 8h04, de volta aqui com o Manhã de Notícias. Tem a operação da Polícia Federal no Brasil aí. Hoje foi deflagrada a Operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Ao todo, são 11 mandados de prisão temporária e 7 já foram cumpridos até a última atualização dessa reportagem. Entre os presos está Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, alvo de sanções dos Estados Unidos na quarta-feira por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC. Todos os presos serão levados para a sede da PF em São Paulo. O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo de sanções dos Estados Unidos, está entre os procurados pela Polícia Federal, mas está foragido. Vou chamar agora o Fábio Melo, lá do portal Fatos Marcantes. Alô, Fábio, tudo bem? Bom dia. Alô, Ronaldo, bom dia para você e para todos que nos acompanham. O governador Roberto Cidade se posicionou nesta quinta-feira sobre o adiamento para agosto da votação de um projeto de emenda à Constituição que autoriza o governo do estado a utilizar um recurso que está parado, um fundo que é destinado às micro e pequenas empresas, mas que está no momento parado e que poderia ajudar a pagar despesas correntes. Entre essas despesas, o salário dos médicos. O governador Roberto Cidade comentou o impasse e disse que respeita o posicionamento dos deputados. Ele afirmou que vai manter o diálogo com a Assembleia e citou diretamente a deputada Alessandra Campelo. A Alessandra é minha amiga, ela está no posicionamento hoje lá que eu entendo, respeito o posicionamento dela, vou conversar com ela no momento que a gente tiver a oportunidade. A eleição é assim, a política é assim. O momento você está de um jeito, às vezes você pode seguir um caminho, mas só que o respeito, a amizade, o carinho sempre vão ser os mesmos. E não é porque uma pessoa diverge de mim que a gente passa a ser inimigo ou ter algum outro problema. A votação ficou para agosto depois que a deputada questionou o formato como a matéria entrou na pauta da Assembleia. A deputada diz que não é contra o uso dos recursos. Segundo ela, o questionamento é uma suposta tentativa de convocar uma sessão extraordinária de surpresa, sem o debate necessário, o que foi rebatido pela presidência da Casa. A discussão ganhou força porque, em 2019, Alessandra votou a favor da medida semelhante quando a Assembleia autorizou o uso de recursos do mesmo fundo. A bancada do PSD não foi informada, a do MDB não foi informada. Só que nós somos deputados. Aqui não é a eleição, o pleito que vai acontecer em outubro, aqui é o Poder Legislativo. Aí uma pessoa da imprensa me liga e diz, é verdade que estão fazendo uma reunião na surdina? O combinado não sai caro, regra para ser cumprida, e aqui todo mundo é colega, ninguém aqui é inimigo. Então a gente não pode começar a criar uma situação aqui dentro insuportável. Os outros projetos a gente vai conversar. Isso é política, é diálogo. Aqui vocês não vão me ver
com revanchismo, caindo em cascas de bananas, ameaçando alguém. A proposta deste ano permite que o governo use parte de recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Amazonas em despesas correntes. Entre as finalidades apontadas estão pagamentos da saúde, incluindo médicos e organizações sociais. Com o adiamento, a votação deve voltar à pauta em agosto, após o recesso parlamentar. Voltamos com você. Bom fim de semana para você e para todos. Até segunda-feira. Muito obrigado, Fábio. Agora são 8h08. Numa carta endereçada ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, afirma que sanções ao PIX prejudicam investimentos dos Estados Unidos e faz um compromisso legislativo de que o meio de pagamento não será conectado a arranjos de liquidação transfronteiriços não ocidentais. Caminhos para a solução. O sinal decisivo, um compromisso legislativo de que o PIX não será interconectado a arranjos de liquidação transfronteiriça não ocidentais, instrumentos de pagamentos privados, cartões de crédito e débito e outros tipos de empresas. Oferecem funções que o PIX não substitui, incluindo crédito ao consumidor, financiamento, proteção contra disputas e mecanismos de estorno, diz Flávio. Flávio Bolsonaro também mandou uma carta endereçada ao presidente americano Donald Trump, pedindo a suspensão da taxação, da imposição de novas tarifas ao Brasil pelo período de 6 meses. O que Flávio Bolsonaro quer na prática é jogar as tarifas para depois da eleição. Ele fala lá na carta dele que se as tarifas vierem agora, se elas forem aplicadas agora, isso favorece o candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva. Em outras palavras, o Flávio Bolsonaro, que ajudou a construir essa crise contra o Brasil, esse desgaste contra o Brasil, lá perante o governo americano, ele quer dar uma sobrestada. Diz, olha, tudo bem, a tarifa, nós somos de acordo, mas que elas venham só depois da eleição. Ele criou e agora tenta desfazer, porque viu que pegou muito mal para a campanha dele, isso refletiu, muita gente renunciou ao apoio ao Flávio Bolsonaro por causa desse comportamento dele e do irmão de ficar venerando o governo americano, fazendo adorações ao governo americano, em evidente prejuízo, em claro prejuízo à política econômica brasileira. Agora, ele quer voltar atrás. Me parece que, mesmo que o governo Trump adie essas tarifas, vai ser difícil o Flávio Bolsonaro recuperar essa imagem de antipatriota. Alguém que faz pregações contra o país, onde ele tem mandato. Ele tem mandato para defender a nação brasileira. E o mandato de senador, o Senado defende a República. O mandato, tanto é que na composição do Senado, cada estado tem 3 senadores. Independentemente de ser maior ou menor, todos têm 3 senadores. É porque aquela casa legislativa representa o país. Então é um senador que deveria atuar em favor do Brasil, foi lá pedir a imposição de tarifas contra as exportações brasileiras. E claro que isso reflete na imagem do governo. São 8h15. O Charles Fernandes está na linha com informação ao vivo. Fala, Charles. Ok, Ronaldo Tiradentes. Ronaldo, vamos aos resultados dos jogos da Copa do Mundo no dia de ontem, ainda pela fase de 16 avos de final. Os jogos de ontem também definiram mais 3 classificados da Copa. A Espanha não teve dificuldades para vencer a Áustria por 3-0, garantiu vaga nas oitavas de final. O adversário da Fúria será a seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo, que derrotou a Croácia por 2-1 em um jogo emocionante. Muito bom o jogo, Inclusive com o Cristiano Ronaldo marcando com um gol de pênalti, importante para Portugal passar de fase. Já a Suíça venceu a Argélia por 2-0 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Gana e Colômbia para conhecer seu adversário nas oitavas de final. Hoje acontecem os últimos 3 jogos pela fase de 16 avos de final. Às 14h, a Austrália encara o Egito. Vencedor desse duelo vai enfrentar quem passar no jogo das 18h.
entre a Argentina de Lionel Messi, e o artilheiro, né, desta Copa, com 6 gols, e a seleção de Cabo Verde do fenômeno Vozinha, que brilhou na partida contra a Espanha. Será que vai ter o mesmo desempenho, a mesma performance frente à Argentina? Vamos ver. Mais tarde, às 9h30 da noite, a Colômbia enfrenta a seleção de Gana. Quem vencer esse confronto terá a Suíça, como adversária nas oitavas de final. Então, os jogos de final de semana, né? Os jogos agora do final de semana vai ser bem movimentado. No sábado a bola rola para 2 confrontos. À 1h da tarde o Canadá enfrenta o Marrocos. Quem avançar vai encarar o vencedor do duelo entre Paraguai e França, que acontece às 5 da tarde. No domingo é a vez da seleção brasileira de futebol encarar a Noruega às 4 da tarde. Quem garantir classificação terá pela frente o vencedor no confronto entre México e Inglaterra. Jogo marcado para as 8 da noite. Provável escalação do Brasil para enfrentar a Noruega. Anote aí: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Provável escalação. Vamos ver de que forma o Ancelotti vai aí definir de fato esse time que vai encarar a seleção norueguesa do perigoso atacante Haaland. Ronaldo. Bom, o meu caro amigo ouvinte, eu estava vendo umas informações que circularam ontem sobre as anotações que os jurados do Festival Folclórico fizeram ali, fazendo justificativa das notas. Quando uma pontuação era menor, o jurado justificou ali no mapa de anotação, naquela planilha que lhe é dada, por que ele votou, por que a pontuação foi menor. E eu via 2 ou 3 anotações de jurados justificando nota baixa para o garantido em relação ao som, a qualidade do som. Olha, o som do Caprichoso, eu estava lá, o som estava muito bom, o som do Caprichoso. Se houve falha na qualidade do som durante a apresentação do garantido, isso me parece que é questão da direção técnica, da parte que compete ali comandar a mesa, da engenharia de som. Porque som de qualidade tinha som de qualidade. Me parece que o técnico que comandou ali a sonorização, no momento que comandou a mesa de som, não estava preparado para um evento como aquele. Ali são vários microfones abertos ao mesmo tempo, vários instrumentos musicais. É preciso que haja um treinamento, uma pessoa qualificada. Então, na justificativa que os jurados colocaram ali para pontuar, e me parece que só isso, só no som, no critério, no quesito som, o garantido perdeu 8 pontos. Quer dizer, 8 décimos, o que fez a diferença. Porque me parece que a diferença entre garantido e caprichoso foi de 4 décimos. Se ele perdeu 8 décimos no som, certamente se o som estivesse melhor, o garantido teria vencido essa coisa. Agora, uma outra coisa que é preciso corrigir no regulamento dos bois é esse sorteio que determina a ordem de apresentação dos bumbás. O garantido encerrou os 3 dias. Eu fui informado de que ele foi sorteado e teve 3 dias ruins. Foi azar do garantido, na hora do sorteio, escolher 3 dias para encerrar. O torcedor estava muito cansado, o torcedor estava com fome, estava com sede, passou o dia inteiro pegando sol, o Parintins estava muito quente nesse festival folclórico. É preciso mudar esse regimento a partir de agora. Por exemplo, uma sugestão aqui. Primeiro dia, no sorteio, abre o caprichoso. Se for sorteado o caprichoso abrindo e o garantido encerrando, o próprio regulamento tem que obrigar no dia seguinte fazer uma inversão. Aí no terceiro volta a fazer sorteio. Mas pelo menos um dia, um dos bois tem que encerrar. Não pode ser 3 dias os bois fazendo o encerramento, como aconteceu esse ano. Eu não me lembro de, ao longo de todos os anos que eu acompanho o boi, não me lembro de ter acontecido isso, ou o caprichoso ou o garantido encerrar nas 3 noites. É preciso uma mudança nesse critério para poupar o torcedor. O torcedor sofre muito. E o torcedor que vai nos 3 dias, ele sai nos 3 dias ali no bagaço. É um massacre.
a pessoa fica liquidada depois de enfrentar um sol muito quente, com fome, com sede, e ainda ter que gritar, né? Ter que ficar ali gritando, cantando as músicas do boi, fazendo coreografia. Tudo isso provoca um desgaste muito grande. Então a sugestão é essa: faz o sorteio no primeiro dia, o que acontecer no primeiro dia, inverte no segundo dia. Aí sorteia novamente o terceiro dia. Sorteio, portanto, seria no primeiro dia e no terceiro. É a minha sugestão, eu espero que seja acolhida. São 8 horas e 20 minutos, vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já. A notícia em primeira mão. Ronaldo Tiradentes. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na TV Tiradentes, você assiste o Manhã de Notícias, o programa mais completo do jornalismo amazonense. Newton Correia, os bastidores da política amazonense e os nossos repórteres com as informações da cidade. Manhã de Notícias, de segunda a sexta, às 7h30, aqui na TV Tiradentes. Manhã de Notícias. Completo. Tiradentes FM. Manhã de Notícias. De volta aqui com o Manhã de Notícias. O Rio Negro começou hoje o seu processo de vazante. Eu acho que agora ele vai embora. Desceu mais 1 centímetro hoje, foi 1 centímetro na segunda-feira, mais 1 centímetro hoje. A cota é de 28 metros e 49 centímetros. Vazou apenas 2 centímetros desde que começou esse processo. 28 e 49. Lá no Alto Solimões, o Rio Solimões perdendo muita força, estava descendo com muita força, muita intensidade, mas de ontem para hoje reduziu esse nível de descida. Anteontem, 29 centímetros, ontem 9 e hoje 7 centímetros. O nível lá é de 7 metros e 4 centímetros. Estou aguardando aqui a informação lá de Itacoatiara sobre o Rio Amazonas. Por enquanto, ainda não tenho. Operação reúne secretarias municipais em ação de fiscalização do comércio e melhoria da imagem na área central de Manaus. Com a força-tarefa da operação, diversas secretarias se unem para desenvolver ações que promovem mais segurança, organização e reordenamento do comércio na região central. O titular da SEMASC, Wanderson Costa, comentou sobre a expansão do trabalho integrado. Já iniciamos com a operação Orla Mais Segura, que é na Orla da Manaus Moderna, Feira da Banana. Há uma semana atrás, já fizemos todo aquele perímetro, limpeza, organização. E agora nós estamos na segunda fase dessa operação, que abrange aqui a área da Praça da Matriz, a Igreja da Matriz, o entorno da Igreja Católica aqui da Matriz. Nós estamos aqui ao lado também da Praça do Relógio. Entre as atividades, limpeza pública, recuperação das vias e abordagens sociais a pessoas em situação de rua. A gerente do Serviço de Abordagem Social da SEMASC, Clícia Lima, falou sobre os atendimentos especializados. Várias pessoas manifestaram interesse em estar no nosso centro de referência especializado para a população em situação de rua, nosso centro POP, onde lá eles estão recebendo todo um atendimento humanizado. Cada usuário manifesta as suas demandas. Nós temos também 3 pessoas hoje para serem conduzidas para a Fazenda da Esperança, então isso é um avanço muito grande. Já o diretor de Comércio Informal da SEMAC, Jorge Pimentel, relatou sobre a fiscalização de lojistas e ambulantes na área da Matriz. Aquele que não tiver autorização, ele tem que procurar a SEMAC, ele é feita uma notificação a ele e ele tem que procurar, saber se há possibilidade ou não de estar trabalhando naquele local que ele está trabalhando clandestinamente, podemos dizer. Em relação ao pessoal que trabalha com loja, com arara, local público na passagem não tem como ficar, porque é onde as pessoas passam, e muitas das vezes não tem nem local para poder adentrar até mesmo a loja, porque seu material fica todo na frente. Então a gente passa, conscientiza ele a retirar esse material. Em nenhum momento a gente faz uma apreensão em relação a esse material dele. De acordo com a gestão municipal, o trabalho de requalificação vai continuar de forma permanente em todo o centro histórico da capital.
Vamos avançando aqui com a Manhã de Notícias. Banheiros de terminal de ônibus e servidores públicos que trabalham na limpeza do local viram alvos de vândalos violentos no bairro de São José. Portas com defeito, pias sem torneira, forro danificado, sanitários inoperantes. As condições dos banheiros feminino e masculino do Terminal 5 do São José são precárias e insalubres. Culpa dos próprios usuários, como afirma o vigilante Ronei Poeste. É precário, está devendo muito ainda. Precisa melhorar muito. Existe um desleixo aí por parte dos usuários também, né? No tocante a lixo e, enfim, cuidados com o próprio terminal. Além das depredações ocorridas dentro dos banheiros dos terminais de ônibus, como é o caso aqui do T5, também tem a questão das ameaças. Muitos funcionários da prefeitura que atuam nos terminais de ônibus sofrem esses tipos de retaliações por acabar repreender algumas pessoas que utilizam de forma inapropriada esses espaços públicos. Com medo de represálias, os funcionários públicos que cuidam da limpeza dos banheiros e que sofrem as ameaças não quiseram gravar entrevista. Rosiméria Oliveira, outra usuária do Terminal 5, diz que além dos banheiros danificados, o terminal também precisa de reparos na cobertura. Os urubu cagando em cima da gente, os pombos, uma porcaria quando chove molha a gente todinha, tá entendendo? A chuva tá vindo lá em Manacapuru, aqui já tá molhando tudo e alagando tudo. O vandalismo nos terminais de ônibus de Manaus custa mais de R$190 mil por ano aos cofres públicos, segundo a prefeitura. Em casos de flagrantes de vandalismo, o usuário pode denunciar para o número 190 da Polícia Militar. Charles Fernandes com informação ao vivo. Fala, Charles. Uma festa em uma lancha acabou resultando em pânico e correria durante a noite desta quinta-feira na orla da Praia da Ponta Negra, na zona oeste da cidade de Manaus. As vítimas foram um casal, Um casal que foi alvo de disparos de arma de fogo efetuados por um homem não identificado. E esse casal, para se salvar, acabou pulando no rio. Segundo informações preliminares, a embarcação estava ancorada em frente à orla da Ponta Negra, onde acontecia uma confraternização com vários convidados. E durante a festa, por motivos ainda desconhecidos, esse homem sacou uma arma de fogo, efetuou os tiros, pelo menos 4 disparos em direção a esse casal. Os tiros, é claro, provocaram pânico, correria, muito medo. E as pessoas acabaram ali de alguma forma tentando se proteger. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado para dar suporte a possíveis vítimas. No entanto, quando a equipe chegou ao local, constatou que nenhuma das vítimas havia sido atingida pelos tiros e o atendimento médico não foi necessário. As primeiras informações repassadas às autoridades policiais indicam que os disparos tinham como principal alvo a mulher. O homem que a acompanhava teria tentado protegê-la durante o ataque, o que possibilitou a fuga dos dois para o rio. Foram feitas buscas na localidade e agora a polícia segue na investigação desse caso que chamou a atenção da área policial nas últimas horas. Ronaldo, nós estamos nesse momento aqui na zona centro-sul da cidade de Manaus. Daqui a pouco o governador do estado, Roberto Cidade, ele vai aqui entregar um importante centro de saúde, o novo Hospital Dia e Policlínica do Complexo Hospitalar Sul. A unidade da Secretaria de Saúde foi estruturada para ampliar o acesso da população a consultas especializadas. Quem nos acompanha pela TV e pela internet está vendo as imagens do Hospital Dia e essa unidade visa fortalecer a assistência após a alta hospitalar e contribuir para a organização do fluxo assistencial no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e também no Instituto da Mulher Dona Lindu. O governador Roberto Cidade deve chegar daqui a pouco no local para inaugurar a obra e também dar coletiva à imprensa. Ronaldo. Olha, controlar o colesterol ruim é uma tarefa difícil. Colesterol ruim no sangue é risco cardiovascular. A maioria desses problemas cardiovasculares se originam dessa
essa gordura no sangue, né? O famoso colesterol. Já existem medicamentos, as chamadas estatinas, com bons resultados, mas que causam efeitos adversos. Dores musculares, a maioria das pessoas que tomam a estatina sofre com dores musculares. Está sendo lançado aí um novo medicamento chamado Inclisiran. Já tem aprovação de agências regulatórias. Trata-se de um medicamento à base de RNA e a aplicação subcutânea de uso semestral, capaz de reduzir a produção, a proteína envolvida no controle do LDL circulante. Essa injeção, que breve vai estar no mercado, o sujeito vai tomar a cada 6 meses, não precisa ficar tomando diariamente, como é a estatina, né? Quem toma estatina toma todo dia. Essa novidade que está surgindo aí vai depender por ano apenas 2 doses. A cada 6 meses, uma dose de Inclisiran. Breve já estará à venda nas farmácias e drogarias. Vamos ficar de olho aí quem tem problema de colesterol. Muita gente, eu acho que a maioria da população brasileira tem problema de colesterol. São 8h33. Vamos chamar agora o Marcos Santos com o seu comentário. Alô, Marcos, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. O amo do boi é talvez o item que mais guarda a alma antiga de Parintins. Antes do gigantismo das alegorias, antes da televisão, antes da arena virar mundo, havia o verso, havia o aboio, havia o homem chamando o boi pela poesia. Conheci João Paulo Faria, ainda menino, na casa de Maria Ângela Faria, avó dele, e como amigo do saudoso Paulinho Faria. Caetano Medeiros não conheço pessoalmente, mas tive a honra de ouvir Inaldo Medeiros uma semana antes de morrer, dizendo do orgulho de ver o filho como amo do caprichoso. Inaldo, garantido ferrenho, sem jamais renegar suas origens. Isso traz uma certa responsabilidade. Então, devo dizer, os dois têm talento, mas talento, quando se afasta da poesia, corre o risco de virar apenas ruído. O amo desafia sim, provoca sim, mas desafia como quem borda palavras. Lindolfo Monteverde cantava: "Oh, meu novilho na praia pequena na beira do rio". Raimundinho Dutra chamava: "Oh, meu boi", cantou Sereia. Ambrósio Souza respondia com rosa, roseira, perfume e morena. Havia dureza, havia rivalidade, mas o que ficou para a história foi a beleza. Ouvi os desafios atuais. Voltei a fita, como se dizia antigamente, várias vezes. E a pergunta é simples: que verso dali atravessará o tempo? João Paulo pode dizer que fez o desafio renascer. Caetano pode responder que não começou a aspereza. Ambos terão seus argumentos, mas cabe às diretorias o papel de colocar os dois no prumo. Venham os desafios, mas venha primeiro a poesia. Parintins não precisa arrastar seus amos para o lodaçal da baixaria. Precisa de Caetano e João Paulo grandes, porque os dois podem ser grandes. O amo do boi nasceu do povo, do campo, do rio, da fala cabocla. É figura pública, e toda figura pública educa, mesmo quando não percebe. Que os dois disputem com força, mas que disputem bonito, porque o boi pode vencer por décimos, mas o verso só vence quando vira memória. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Vamos fazer o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.
A notícia em primeira mão. Ronaldo Tiradentes. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na TV Tiradentes, você assiste o Manhã de Notícias, o programa mais completo do jornalismo amazonense. Newton Correia, os bastidores da política amazonense e os nossos repórteres com as informações da cidade. Manhã de Notícias, de segunda a sexta, às 7h30, aqui na TV Tiradentes. Manhã de Notícias. Completo. Manhã de Notícias. Essa semana, um documento trazido aqui no programa pelo jornalista Newton Correia, uma manifestação da Receita Federal que foi solicitada pelo setor das indústrias, pediu um parecer da Receita Federal sobre incidência de PIS e COFINS nas mercadorias adquiridas para a Zona Franca de Manaus. E a Receita Federal se manifestou dizendo que há a incidência de PIS e COFINS, quando nós sabemos que já tem decisões transitadas em julgado, já tem inclusive tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça em relação a isso, dizendo que não há a incidência de PIS e COFINS para produtos vendidos ou comercializados, adquiridos e vendidos dentro da Zona Franca de Manaus. O vice-governador Serafim Correia, que é um especialista nisso, já foi auditor da Receita Federal, fez um vídeo fazendo um esclarecimento sobre isso. Eu vou colocar no ar agora essa fala importante do Serafim Correia sobre esse tema que preocupa empresários do comércio e da indústria da Zona Franca. A nota da Receita Federal sobre a incidência ou não de PIS/COFINS nas vendas para a Zona Franca de Manaus é um equívoco. Ela está completamente errada e, por essa razão, pelo erro de origem, deve ser revista. Eu vou explicar melhor esse assunto para você. Esse tema, PIS e COFINS nas vendas para a Zona Franca de Manaus, já chegou aos tribunais há muitos anos, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que, em tema de recurso repetitivo, tema 1239, decidiu de forma categórica em favor do Amazonas. Abre aspas, não incidem a contribuição ao PIS e à COFINS sobre as receitas advindas de prestação de serviço e da venda de mercadorias nacionais e nacionalizadas a pessoas físicas e jurídicas no âmbito da Zona Franca de Manaus. Fecha aspas. Ou seja, quando vende de lá para cá, não há incidência, o que é bem diferente de alíquota zero, e quem é do ramo dos tributos sabe do que eu estou falando. Recurso repetitivo é um tema que finaliza uma discussão. Então isso já transitou em julgado, não cabe mais nenhuma discussão a respeito desse assunto. O STJ colocou um ponto final. A PGFN, através do parecer SEI 3387/2005, disse o seguinte: olha, este tema não se discute mais. Inclusive, Receita Federal, cumpra a decisão do STJ e não discuta. Portanto, a Receita Federal está tão errada que ela está discordando, inclusive, do próprio parecer dos procuradores da Fazenda Nacional que defendem a União perante o Poder Judiciário. Por essa razão e por tantas outras razões, eu creio que este assunto será revisto nos próximos dias. Por razões óbvias, não há nenhum motivo para bater de frente com a Justiça e tentar mudar uma decisão que não será mudada também por razões muito claras. É isso, vamos virar essa página, vamos seguir em frente. A Receita Federal não pode autuar ninguém por conta dessa interpretação totalmente equivocada que ela adotou nessa nota. É isso,
Muito obrigado. Vamos em frente. Ok, Sarafa. Vamos chamar agora o Charles Fernandes, que traz informação ao vivo. Fala, Charles. Ronaldo, após 4 dias de busca, o corpo de Wilson Brito da Silva, de 70 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira no rio Urubu, no município de Silves, no interior do Amazonas. Ele estava desaparecido desde a madrugada da última terça-feira, dia 30, quando uma canoa naufragou durante uma viagem entre Silves e o município de Itacoatiara. Segundo familiares, o corpo foi avistado por um ribeirinho que passava pelo local e depois foi levado para a sede do município, onde será sepultado o idoso. O Wilson estava em uma canoa que naufragou com outras 4 pessoas durante uma forte tempestade. O grupo saiu da comunidade São Raimundo em Silves, né, com destino a São José do Piquiá, em Itacoatiara, e para resolver assuntos bancários, só que no caminho houve esse naufrágio. No acidente também morreram a Antônia Rodrigues da Silva, de 69 anos, esposa de Wilson, e Honorina Serrão Viana, de 79 anos. Os corpos das duas foram encontrados ainda na terça-feira. Ronaldo, vou pedir que nossa equipe técnica coloque no ar a imagem de um roubo que aconteceu na zona leste da cidade de Manaus, no bairro Tancredo Neves. Quem nos acompanha pela TV, pela internet, está vendo as imagens de um homem em uma motocicleta abordando uma jovem durante a noite desta quarta-feira, né? Foi durante a noite de quarta-feira, e essa jovem estava caminhando pela rua, acabou sendo abordada, e uma câmera de segurança captou o momento que o bandido na moto aborda a jovem e pede que ela entregue o celular. Ela ainda coloca a senha para deixar aberto o acesso aos aplicativos. Então, a polícia está pedindo o apoio da população. Que tiver qualquer informação sobre a identificação do criminoso, entre em contato com a polícia. 190 181 são os números para você denunciar esse bandido. Ronaldo. Vou chamar agora a Andréa Vieira, que traz a agenda cultural para esse final de semana. Oi, Andréa. Chegou o fim de semana, é hora da agenda cultural com Andréa Vieira. Oi, bom dia, Rede Tiradentes. Quero começar essa agenda cultural mandando um beijo especial para as nossas amigas donas de casa e também para os amigos dos aplicativos e os motoristas do transporte coletivo que nos levam para cima e para baixo dessa linda Manaus. Julho chegou e com ele muita festa. Tem a Festa da Vitória do Boi Caprichoso, tem a seleção em campo neste domingo e o circuito de festas julinas pegando fogo. Você quer saber o que vai rolar? Então fica aqui comigo, porque a nossa agenda cultural já está no ar. Vem! Até o dia 19 de julho, o Shopping Ponta Negra será palco do Arraial Chefes de Ponta, unindo gastronomia regional, música e o melhor do clima festivo. A festa começa a partir das 5 da tarde no estacionamento externo L1. E o melhor, a entrada é gratuita. E por falar em Arraial, tá rolando o Arraial Externo no estacionamento G1 do Amazonas Shopping. O ponto alto do evento é a competição de quadrilhas. A programação começa às 7 da noite com apreciação livre. E se você é do tipo que gosta de um bom samba raiz, então anota aí. Sábado, 3 da tarde, no Largo de São Sebastião, bem ao lado do Teatro Amazonas, no centro da capital. O Samba do Largo reúne música boa, gente bonita e muito alto astral. E a cereja do bolo é de graça. Passeio dos namorados. E termina neste fim de semana o Festival Folclórico que está rolando no CSU do Parque 10. Quem ainda não foi, tem até este domingo para aproveitar. Início, 6 da tarde. E neste sábado e domingo tem mais uma edição da M70 Racing a partir das 9 da manhã. Com entrada gratuita, o evento rola na estrada da Vivenda Verde, Tarumã, na zona oeste da cidade. E neste
Neste domingo, o time de Carlo Ancelotti entra em campo a partir das 4 da tarde para mais um desafio. Escolha seu ponto de encontro em Manaus e torça pela seleção. No 24 de agosto, no Morro da Liberdade, na Zona Sul. No centro, é na Rua Santa Isabel. Na Zona Leste, é na Rua 25, no São José. Na Zona Centro-Oeste, é a Rua 3, no Alvorada. Na Zona Oeste da capital, é na Rua do Acesso, na Semusp. Campeão do Festival Folclórico de Parintins de 2026, o Boi Bumbá Caprichoso faz a Festa da Vitória no Centro de Convenções neste sábado a partir das 9 da noite, reunindo a nação azul e branca e todos os itens oficiais. A entrada é gratuita. Parabéns, Nação Azul e Branco, pelo título de campeão de 2026. Vocês merecem muito, curtam muito a festa. Mas, eu e o meu amigo Vini Júnior e o meu amigo Hendrick já estamos concentrados aqui para o jogo de domingo com muita positividade. Vista a sua camisa e vem torcer pela nossa seleção. Na sexta, a gente está aqui novamente com muito mais informações culturais, de lazer e entretenimento. E a gente te espera. Até lá! Bora, Brasil! Tchau! A goal that will echo from Vamos fazer aqui um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com outras informações. Até já. A notícia em primeira mão. Ronaldo Tiradentes. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na TV Tiradentes, você assiste o Manhã de Notícias, o programa mais completo do jornalismo amazonense. Newton Correia, os bastidores da política amazonense e os nossos repórteres com as informações da cidade. Manhã de Notícias, de segunda a sexta, às 7h30, aqui na TV Tiradentes. Manhã de Notícias. Completo. Tiradentes, a notícia sempre na frente. Manhã de Notícias. De volta aqui com o Manhã de Notícias, são 8h55. Agora vamos chamar o doutor Euler Ribeiro, ele vai falar hoje sobre diabetes, é isso? Doutor Euler, bom dia. Sua saúde. Hoje eu quero falar com vocês sobre pedras nos rins. Quem já passou por uma crise costuma descrever a dor como uma das mais intensas que uma pessoa pode sentir. Mas o que muita gente não sabe é que os cálculos renais podem se formar silenciosamente durante meses ou até anos antes de provocar qualquer sintoma. Os rins têm uma função essencial. Eles filtram o sangue, eliminam substâncias que o corpo não precisa e ajudam a manter o equilíbrio do organismo. Quando alguns minerais presentes na urina se acumulam, podem formar pequenos cristais que crescem e dão origem às pedras renais. Quando o cálculo se movimenta e bloqueia a passagem da urina, aparecem os sintomas. Dor forte na lateral das costas ou no abdômen, que pode irradiar para a virilha, além de náuseas, vômitos, ardência ao urinar e, em alguns casos, sangue na urina. Beber pouca água, consumir muito sal, ter uma alimentação desequilibrada e histórico familiar aumenta o risco do problema que podem causar pedras renais. A boa notícia é que muitas vezes a prevenção está ao nosso alcance. A medida mais importante é simples: manter uma boa hidratação. 30 ml de água por cada quilo de peso nas 24 horas. E um alerta importante: nem toda dor nas costas é pedra nos rins. Por isso, sintomas intensos
ou persistentes precisam de avaliação médica. Cuidar dos rins é cuidar da qualidade de vida. Pequenas mudanças hoje podem evitar grandes problemas no futuro. Agora vamos chamar a previsão do tempo para o final de semana, direto do Cipan, fala o Nicolai Espinosa. Tempo e temperatura. Bom dia, Ronaldo e ouvintes da Rede Tiradentes. De acordo com as condições atmosféricas, hoje, 3 de julho de 2026, Manaus amanheceu com céu claro e poucas nuvens. No momento, a temperatura do ar registrada no Aeroporto Internacional de Manaus, localizado na Zona Oeste, é de 28 graus e umidade relativa do ar de 85%. A previsão do tempo para esta sexta-feira é que o tempo continue firme e estável, com alta sensação de calor no período da tarde e não há possibilidade de chuva. A temperatura do ar pode variar de 28 graus até 33 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 55% a 85%. No sábado, o dia será com muito sol e calor, porém existe uma pequena possibilidade de pancadas de chuva rápidas e passageiras em áreas isoladas da cidade entre o período da tarde e a noite. A temperatura mínima esperada é de 25 graus e a máxima de 33 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 55% a 90%. No domingo, o tempo continua abafado, com altas temperaturas e não há previsão de chuva, nem no horário do Jogo do Brasil, que será às 4 horas da tarde. A temperatura mínima esperada será de 26 graus e a máxima de 34 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 50% a 85%. Em resumo, o final de semana em Manaus será de muito calor e com baixa possibilidade de chuva. As temperaturas máximas irão variar entre 32 graus a 34 graus. Essas foram as informações sobre a previsão do tempo para o final de semana na cidade de Manaus, com o meteorologista Nicolai Espinosa, diretamente da Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia. Que vocês tenham um excelente dia e um ótimo final de semana. É isso aí, minha gente. Estamos chegando ao final do Manhã de Notícias dessa sexta-feira. Se Deus quiser, na segunda, às 7h30, estaremos de volta. Um abraço, bom dia e até lá. Huh.